Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou morrendo de saudade, tá? Espero que tudo isso passe e a gente volte a se encontrar logo logo, tá bom? Vamos ressaltar duas coisas antes de começar a nossa aula. Primeira é que o nosso conteúdo foi todo baseado no capítulo 2 do nosso livro de história, tá? Segundo, que você pode acompanhar essa aula com o livro aberto, que você vai ter todo o contexto lá, beleza? Então vamos lá. O nosso tema é por que os europeus vieram para a América? E eu quero começar fazendo algumas perguntas para vocês. Ao olhar para o céu, você já imaginou como será o universo? Ou você já se perguntou como será os outros planetas? Ou até mais, como será o céu dos outros planetas? Então, essas perguntas elas já foram feitas lá no passado, quando os homens pensavam sobre o mar. Que tipo de pergunta será que eles faziam? Pode passar. Haveria vida? Monstros? O mar se despencaria no abismo? Será? Então, como não havia conhecimento da realidade, de fato, eles imaginavam que a Terra era quadrada e que, portanto, o mar se despencaria no nada e que o mar era habitado por diversos monstros. Esse era o imaginário social que construía as visões do que era navegar. E, de fato, os navegadores foram muito corajosos, porque na época não tinha conhecimento. Então, muitos navegadores, eles saíam e não voltavam. Então, devido a isso, é que surgiram esse tipo de pensamento. Com o passar do tempo, os europeus, eles foram desenvolvendo instrumentos de navegação, que facilitaram desbravar o que tinha além dos mares. Vamos lá? Um desses instrumentos foi a bússola. A bússola ela ajuda a nos localizar através dos 4 pontos cardeais. Vamos lembrar quais são? Norte, sul, leste e oeste. Ela possui uma agulha que sempre aponta para o norte. Essa agulha é bem curiosa. Por quê? Porque ela trabalha com magnetismo. Alguém já pegou um ferro e um ímã? Por mais que você tente tirar os dois, eles sempre voltam a ficar juntinho. Então essa agulha ela é magnetizada, ou seja, ela vai apontar para o polo magnético da Terra que contém mais energia, que no caso é o norte. Por mais que você pegue a bússola e jogue ela para cá, ela vai fazer isso aqui. Ela vai voltar para o norte. E o astrolábio é um instrumento que simula o céu, ele determina a posição de um corpo celeste em relação à linha do horizonte, e observando as estrelas e a posição delas no céu. Esse instrumento ele foi muito importante no começo das navegações. Hoje em dia não é mais utilizado. Então vamos lá, a importância da navegação para os portugueses e espanhóis. Bom, a princípio a importância era as especiarias. Eles tinham um importante comércio de especiarias que era entre portugueses e espanhóis e com a Índia, tá? Mas aí você vai me perguntar, professora, o que é especiaria? Eu vou explicar, vamos lá. O que são especiarias? Então, especiarias são temperos utilizados no preparo dos alimentos. Naquela época, para você encontrar especiaria era muito difícil e devido a isso, ela era bastante procurada. Por quê? Porque era uma forma de dar gosto aos alimentos. Então, os alimentos eles ficavam muito mais gostosos. E tem outros tópicos. Era uma forma de conservar o alimento. Naquela época não existia eletricidade, que você vai lá, coloca seu alimento na geladeira e ele fica dias. Não tinha. Então a especiaria ela também servia como forma de conservar os alimentos. E também com fins medicinais. Não existia remédio, não existia antibiótico. Então eles iam lá, usavam as especiarias, fazia chá, fazia compressa. Ok? Deu para entender o que é a especiaria? E por que ela é tão importante? Vamos lá. E por ela ser muito importante, era bem difícil de conseguir e saía muito caro para os europeus que viveram ali por volta de 1500. Existiam 2 formas de conseguir especiarias. A primeira, era só Portugal ir até as Índias, mas não era tão fácil assim não, já vou explicar por quê. Ou eles podiam comprar dos comerciantes italianos, só que os comerciantes italianos, eles vendiam pelo dobro e às vezes até pelo triplo do preço. Eu fiz um esquema que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês memorizarem. Naquela época, eles ainda não tinham desbravado o Oceano Atlântico. A única rota que existia para ir até as Índias era aqui, ó, pelo Mar Mediterrâneo. Só que o Mar Mediterrâneo, ele era controlado por 2 cidades italianas,
Veneza e Gênova. Então, como que Portugal poderia passar por aqui sem ser visto por essas duas cidades italianas? Era quase impossível. E por que eles controlavam? Porque eles vendiam as especiarias, eles queriam ter o lucro deles, né? 2 vezes, 3 vezes mais caras. E devido a isso, mais tarde, Portugal veio a descobrir uma nova rota, né? Porque ninguém merece ter que ficar pagando o dobro, o triplo do preço, sendo que você pode buscar na fonte. As grandes navegações foi o nome dado às viagens que tiveram início no século XV até o século XVI. Os europeus foram responsáveis pelas viagens, pelas navegações dessa época. Quais eram as motivações dessas navegações? Vamos lá. Primeiro, encontrar novas terras. Segundo, encontrar metais preciosos, principalmente o ouro. Terceiro, busca por novas rotas comerciais, como eu falei no slide anterior. Eles queriam encontrar uma nova rota que levasse até a Índia, certo? Expansão comercial e, por último, a expansão da fé cristã, que nada mais é do que a catequização da Igreja Católica. Naquela época, os europeus queriam que todos os povos que fossem encontrados seguissem a mesma fé que eles. Então, olha só, aí, durante as grandes navegações, o que eles proporam? Explorar o Oceano Atlântico, porque até então era tido como um mar tenebroso, porque eles não tinham conhecimento da realidade, então precisaram explorar toda essa parte aí do Oceano Atlântico a fim de encontrar uma nova rota para a Índia. Existiram muitos navegadores, muitos deles fizeram história, outros nem tanto, mas todos eles foram muito importantes e a gente vai conhecer alguns deles. O primeiro, Bartolomeu Dias. Ele foi um navegador português. Ele tinha como missão explorar o litoral africano e encontrar uma nova rota para a Índia. Então, olha só, ele tinha como missão explorar todo esse litoral aqui, ó, certo? A fim de chegar na Índia. Ele não conseguiu encontrar essa rota para a Índia, mas tem um fato interessante que aconteceu. Ele passou 13 dias sem controle nenhum das suas embarcações por causa de um violento temporal. Bem aqui, ó, no Cabo das Tormentas. Quando essa tempestade passou e o mar se acalmou, ele percebeu que tinha conseguido ultrapassar o Cabo das Tormentas. E logo então, pode passar, esse lugar aqui, ele passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, lá na África do Sul. Interessante, né? E agora vamos conhecer o Vasco da Gama. Ele foi o capitão-mor que descobriu o caminho marítimo para as Índias e ele percebeu que as especiarias eram um grande negócio. Foi o que eu falei para vocês lá no início. Por que ele percebeu que era um grande negócio? Porque naquela época não existia eletricidade, então uma forma de conservar os alimentos era utilizando as especiarias. E na Europa, naquela época, não tinha um clima favorável para cultivar as especiarias. Por isso que eles precisavam ir até a Índia e buscar. Um fato interessante sobre ele, eu quis fazer um esquema aqui para ver se vocês conseguem memorizar. Como ele descobriu uma nova rota para a Índia, ele foi a primeira vez, ok? Chegou lá em Calicut, na Índia. E o que ele tinha para oferecer para os indianos não despertou o interesse. Então, eles não ficaram muito interessados no que Vasco da Gama tinha para oferecer em troca das especiarias. Vasco da Gama voltou para Lisboa, em Portugal, muito chateado por sinal, e decidiu voltar numa segunda viagem. Só que nessa segunda viagem, ele não queria saber o que os indianos achavam, não. Ele já chegou bombardeando a cidade de Calicut e impôs condições comerciais que favorecessem a Portugal. Chato, né? Então, vamos lá. Vamos conhecer mais um navegador, que foi Cristóvão Colombo. Isso aqui é bem interessante a história dele. Ele liderou uma frota de navio até a América e seu maior desejo era chegar às Índias pelo leste. Olha só, eu fiz um esquema para vocês entenderem o que ele fez e o que ele queria fazer. Tá de verde aqui o que ele fez. Ele saiu de Portugal, lá na Espanha, veio até aqui e conseguiu chegar nas Américas. Só que ele queria provar que a Terra era esférica. De que forma, professora? Ele queria sair aqui, ó, do oeste, dar a volta em toda a superfície da Terra e chegar aqui na Índia pelo oeste. Ou seja, ele queria sair do ocidente e chegar no oriente.
Infelizmente, ele não conseguiu. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido assimilar o conteúdo, tá bom? Eu separei algumas atividades do livro para que vocês possam fazer em casa, tá? E testar o conhecimento de vocês. Livro de História, páginas 92, 94, 97, 99 e 101. Beijão e até a próxima!